Amanhã irei me reencontrar com minha ex-melhor amiga após 10 anos sem contato. Algo muito interessante está acontecendo comigo, 29 anos. Quando eu tinha 6 anos e comecei a escola, conheci uma amiga chamada Linda, 29 anos. Nós duas não tínhamos irmãs, apenas irmãos, e nos aproximamos muito. Morávamos em uma vila pequena, então, claro, nossas famílias se conheciam e por nossa causa, elas também ficaram mais próximas. Então, eu e Linda éramos inseparáveis, passamos o ensino médio juntas, na mesma turma. Também no início dos estudos, estávamos no mesmo grupo. Fizemos outros melhores amigos ao longo do caminho, que ainda falo com 2 deles, e éramos um grupo bem divertido. Mas só eu e Linda estávamos na mesma universidade durante os estudos. Isso tudo aconteceu até o momento em que Linda conheceu alguém de quem se apaixonou. Ele morava no exterior e eles logo se apresentaram para as famílias. Eventualmente ele começou a afastar Linda de nós, controlando-a via GPS, decidindo com quem ela poderia sair, quando, etc. No começo gostei dele porque era o amor da minha melhor amiga e sempre que eles brigavam, eu tentava apaziguar, então ele me respeitava. Mas quando percebi o quanto ele a controlava, disse a Linda que não achava que ela deveria estar naquela situação. Também o confrontei quando ele a controlava e a agredia verbalmente. Quando eu o confrontei, ele fez Linda prometer que nunca mais sairia comigo, especificamente, e aos poucos a afastou de todo o grupo. Morávamos na mesma vila, mas eu nunca a vi novamente, ela até parou de estudar. Os pais dela me convidaram para o casamento dela e eu não queria ir, mas meus pais disseram que deveríamos ir por conta da amizade entre as famílias. Eles também foram convidados. Vi Linda pela primeira vez depois de quase 1 ano e meio, no dia do casamento, e quando nossos olhos se cruzaram. Ambas ficamos emocionadas e percebi que os olhos dela estavam cheios de lágrimas. A mãe dela e a avó, que me amavam como se eu fosse da família, quando vieram me cumprimentar, ambas choraram. E esse foi o último dia que vi Linda, até ela se mudar para o exterior. Por quase 10 anos, só a vi 2 vezes rapidamente e foi isso. Não posso dizer que nunca pensei nela, no começo pensava mais nela, mas com o passar dos anos, pensava nela de vez em quando sobre o bem-estar dela, sobre a vida com aquele homem. Ouvi alguns rumores de que ela estava enfrentando dificuldades no casamento, mas nunca algo específico. Até que alguns meses atrás encontrei o pai dela com o filho dela na cafeteria da nossa cidade. Cumprimentei-o, quando olhei para o filho de Linda, perguntei esse é e congelei, e o pai dela disse sim, ele é. Perguntei ao menino se eu poderia abraçá-lo, e ele disse que sim. O abracei, beijei sua bochecha e ele me abraçou de volta. O pai de Linda me apresentou dizendo, essa é amiga da sua mãe, e foi isso sobre aquele dia. Depois de alguns dias, ouvi que ela se divorciou, foi fisicamente atacada, o marido a traiu, teve um caso com a chefe dela, rumores dizem que até tem um filho juntos. E isso foi o fim para ela, decidindo terminar o casamento. Os rumores foram confirmados pela mãe de Linda para minha mãe, em um funeral que se encontraram na cidade. Nunca pude perguntar sobre ela porque não queria parecer que estava feliz com a situação dela ou querendo fofocar sobre ela, e para ser honesta. Em certo ponto, fiquei feliz por ela. Não por causa do que aconteceu, mas porque ela finalmente se libertou dele. Não demorou muito para ouvirmos a notícia do desvivimento do ex-marido dela. Ainda não sabemos se foi um acidente, se ele se autodesviveu, ou qual foi a causa, ninguém jamais contou isso. Isso nos traz até ontem, quando uma de nossas melhores amigas, que ainda é minha melhor amiga, vamos chamá-la de Ana, viu Linda na cidade e decidiu ir falar com ela. Ela me ligou imediatamente depois e me contou todos os detalhes. Linda estava emocionada e prestes a chorar quando se encontraram, e trocaram contatos e também decidiram se encontrar para tomar café, eu, ela e Ana, amanhã. Além disso, outra amiga nossa, que ainda somos bastante próximas e mora no exterior, disse que também se juntaria e eu nunca na minha vida imaginei que nosso grupo voltaria a se reunir, e muito menos eu e Linda juntas após 10 anos sem contato. Achei que não sentia mais amor por ela, que não a amava nem a odiava, mas senti uma sensação estranha para amanhã, e algo dentro de mim está tão animado. Sinto que vou encontrar minha versão de criança. Nunca a odiei, e nunca fiquei brava pela decisão dela de me deixar, fiquei brava pela decisão dela de destruir a vida linda que ela tinha criado até aquele homem aparecer. E senti raiva e pena, apenas dela, mas sei que as coisas acontecem por um motivo, então nunca julguei pelas decisões dela, era a vida dela e os erros dela para viver. Ninguém é perfeito e todos cometemos decisões tolas, o que importa é, o coração sempre volta para sua casa. Não importa a reação dela, fria ou calorosa, vou tentar falar apenas sobre nossa infância, sobre as coisas lindas que fizemos. Quero que ela se sinta segura e trazer a ela apenas um vislumbre da vida linda dela nos tempos difíceis que está passando. Estou tão animada. Atualização. 1º de maio de 2025, 2 dias depois. Oi pessoal, espero que todos estejam bem. Alguns de vocês pediram uma atualização sobre o meu encontro com minha amiga. O encontro aconteceu ontem e foi melhor do que imaginei. Nós decidimos nos encontrar depois que eu terminasse o meu turno, e durante o dia senti um pouco de emoções misturadas. Não sabia como ela reagiria ao me ver. Ana e ela marcaram o local e horário para nos encontrarmos todas, e quando cheguei lá, elas já estavam conversando e se cumprimentando. Falei para mim mesma que independentemente de qualquer coisa, eu iria dar um abraço longo e caloroso na Linda, e depois, se eu sentir que ela se sentiu desconfortável, eu daria um passo atrás.
Ela me abraçou de volta e no começo foi bom, mas um pouco estranho, como se eu estivesse abraçando uma pessoa desconhecida, mas depois de alguns segundos, parecia que eu estava abraçando a Linda que eu conhecia. Andamos um pouco até decidirmos onde sentar para o café, e eu não queria perguntar nada sobre o que ela tem vivido, queria que o nosso primeiro encontro fosse repleto de risadas e boas lembranças. A Ana também não perguntou nada, fomos direto a ser as adolescentes que éramos, sendo bobas e zombando uma da outra, claro, de uma forma boa. No começo, Linda parecia um pouco desconfortável porque eu sei que ela se sentia culpada pelo jeito que as coisas terminaram entre nós, sem explicações, sem despedidas. Sem motivo nenhum, mas quando ela nos viu sendo completamente nós mesmas, como éramos antes dela nos deixar, ela começou a se abrir, a ficar mais à vontade e a rir com a gente. Eu não queria que parecesse que não me importava com a vida dela, então perguntei se ela estava trabalhando, como estava seu filho e coisas do tipo. E quando ela começou a falar abertamente, ela estava quase chorando, mas não chegou a chorar. Eu sinto que ela sentiu que nos deve uma explicação sobre o que aconteceu com a vida dela, o que ela passou, mas eu disse a ela: vamos fazer decidir apenas sobre coisas boas, o que aconteceu com você já passou. E sei que você é tão forte, tão amada e apoiada. E sei que está em um lugar melhor do que antes, e tudo o que me importa é isso, te ver bem. Ela nos contou um pouco sobre o que passou, como foi obrigada a sair de forma furtiva com as roupas que estava usando, algumas coisas para o filho dela e como a tia dela, que morava no mesmo estado, a acolheu e abriu a casa para Linda e seu filho. Ela fez uma medida protetiva e contou à polícia que teve que sair devido aos abusos físicos e verbais, para que pudesse ficar com a guarda total do filho. Ela ganhou o caso e pediu para que o filho conhecesse o pai apenas supervisionado pelas autoridades. Ela estava realmente lutando para encontrar um lugar para viver sozinha e teve que morar com a tia por um tempo, até encontrar um pequeno apartamento perto da tia e se mudar para lá. Encontrou um emprego de meio período no comércio, e desde então, Linda e seu filho estão morando juntos. Eu perguntei como o ex-marido dela se foi, e ela disse que não sabe, pois estava completamente sem contato com ele e com a família dele, trocou de número. Saiu de todas as redes sociais, e até que um número desconhecido ligou para avisar que ele tinha ido, ela não tinha ideia. Disseram que ele sofreu um ataque cardíaco, mas isso é tudo que ela sabe sobre o fim dele. Ela também não acreditou quando a ex-sogra ligou para contar sobre o falecimento dele. Linda disse não me incomode e desligou. Depois de um tempo, a notícia foi confirmada e ela acreditou que ele realmente morreu e, claro, ficou devastada. Contar essa história me fez ficar emocionada e eu disse a ela que o mais importante é que ela está melhor e que nunca olhe para trás, apenas para o futuro. Então, mudamos de assunto e começamos a falar sobre os velhos tempos, brincamos, rimos, exatamente como fazia antigamente. Nossa terceira melhor amiga chegou mais tarde, mas ainda conseguimos passar um tempo juntas, como se nada tivesse mudado. Minha casa e a casa dos pais dela ficam perto, e fomos juntas até a nossa cidade. Eu disse que gostaria de conhecer o filho dela por apenas alguns minutos na porta de casa, só para poder abraçá-lo e ir embora. Fomos lá e a avó dela, a mãe dela, toda a família estava do lado de fora, me abraçando e me convidando para entrar. O filho dela me abraçou, estava um pouco tímido, mas não quis forçá-lo a se aproximar, então apenas o abracei e deixei ele ficar à vontade. Fui para dentro por apenas 5 minutos, mas acabei ficando quase 40 minutos, conversando com a família dela, rindo, contando histórias antigas. Parecia exatamente como quando costumávamos sair juntas naquela época. Depois disso, Linda me deixou em casa e ela teve que sair logo cedo no dia seguinte. Ela disse que voltaria no verão e com certeza nos veríamos. Eu disse a ela que poderia me ligar quando quisesse. Nos abraçamos, nos despedimos e essa é toda a história. Eu me senti tão feliz, sinto que ela precisava disso tanto quanto nós, e estou muito feliz por estarmos em contato novamente. Obrigada a todos pelas boas vibrações.